Tá compartilhado? Está. Uhum. Então vamos lá. Essa daqui é a minha mascote. E ela meio que resume anos depois, né, que é de 2014, o nosso projeto, e ela que resume em 2016, eu dei de cara com essa notícia, né, de um jornal do Ceará. Uma senhora que está vendo o caderninho dela, que ela guarda esse caderno de anotações que ela vem anotando há 40 anos, quando um filho dela trouxe um pluviômetro e ela vai anotando o histórico das chuvas, né? E aí manda para o jornal e manda para a FUNSEMI, que é a instituição no Ceará de meio ambiente. E aí ela foi muito inspiradora. Eu fiquei apaixonada pela senhorinha e eu gosto de mostrar ela, porque a gente vai chegar nisso, né? Nessa mesma ideia, que agora, se ela tivesse esse aplicativo, seria mais legal. Mas primeiro eu quero dar uma ideia para vocês sobre essa questão dos desastres, né? Ah, porque é diferente da educação ambiental que eu sempre fiz e que eu tinha feito antes, e porque inclui outros valores e outros conceitos. Então, desastres da pandemia até as mudanças climáticas, eles, a pandemia é um desastre biológico e as mudanças climáticas também ele vai favorecer a existência de desastres, né? Que vai aumentar em intensidade e em frequência desses mesmos desastres que a gente conhece. E eles denunciam as nossas vulnerabilidades. E aqui tem uma frase do Davi Yanomami, do Davi Kopenawa, né, que é do povo Yanomami, e que é muito interessante porque ele, ele resume, né, o que acontece. Uma terra nua, os brancos, por onde eles passam. Isso quer dizer, é todo um sistema que, por onde passa, deixa desequilíbrio. Uma terra nua e queimada, impregnada de fumaças de epidemia e cortada por rios de águas sujas, né? Epidemia, queimadas e poluição, né? Ele disse tudo, né? E que é por causa de um sistema específico. E isso para dizer que os desastres eles são trazidos por toda uma civilização, né? Uma civilização que está sendo colocada em xeque atualmente e que mostra que os desastres não são naturais, apesar do CEMADEM ter esse nome, né? Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Alguém escreveu aqui que é arquitetado, sim, é uma construção histórica, né? E os desastres são uma construção histórica da sociedade que cria essas condições de desastres e de vulnerabilidades, ou é uma criação social. Tem esse Benjamin Wisner, né, que é um cara muito interessante, um pesquisador, e ele diz que ou é uma construção social, esses desastres que a gente tem visto e que estão mostrados aqui, né, mas uma criação social tipo Brumadinho, né, Mariana, esses tecnológicos, né? Eles são uma criação da sociedade, né? Essas grandes hidrelétricas que estão criando muitos impactos, né? Fora os incêndios florestais e tudo. E o contexto de que onde isso acontece, né, é o CEMADEM, que foi criado em 2011 e por um decreto presidencial da presidenta Dilma Rousseff, e logo depois do desastre da região serrana do Rio de Janeiro. E o objetivo é realizar um monitoramento e a emissão de alertas de desastres, que se chama naturais, né? Mas que esses alertas subsidiam
salvaguardar vidas, né, para as defesas civis, por exemplo, e diminuir a vulnerabilidade social, ambiental e econômica decorrente desses eventos. E tem pesquisas de desastres hidrológicos, geológicos e de secas, e tem também uma área que é o CEMADEM na sociedade, que são pesquisas da que a educação faz parte, né? Toda uma área de pesquisa e tem já um programa do CEMADEM de educação, CEMADEM Educação. E, e tem um monitoramento nessa sala que vocês estão vendo aí do lado direito, né? Um monitoramento 24 horas, 7 dias por semana, e agora são 1.030, sei lá, municípios. Muda o tempo todo, vão agregando mais municípios, o que é muito pouco diante dos 5.000 municípios brasileiros, né? O que nos interessa mais, né, é a questão do CEMADEM na sociedade, e aqui eu trago para vocês para mostrar o todo, mostrar da onde vem e como a gente pensa em trabalhar essas políticas públicas de gestão de riscos, educação, vulnerabilidade e as capacidades, né, e a resiliência. O nosso grande desafio é gerar ciência integrada a serviço da sociedade. Por um lado, nós temos os sistemas de alertas centrados nas pessoas, né? A gente tem uns conceitos aí de que tem sistemas de alertas que são na última milha, né? No último momento, vai lá e dá a resposta, né? Onde está acontecendo já o desastre, quando ele está acontecendo. A gente pensa nesse desastre antes, que é trabalhar com as pessoas antes do desastre. Se chama a primeira milha, né? First mile. E, e então o CEMADEM precisa ser uma unidade de pesquisa que é qualificada e multidisciplinar para trabalhar em todas essas áreas, e que é na pesquisa, em atividades operacionais, na articulação interinstitucional e na difusão científica. E do outro lado também, né, que sai dessa ciência, é trabalhar o conhecimento que se reverte em medidas estruturais e não estruturais. E a educação e essa relação da comunicação com a sociedade são ações estruturantes, não estruturais. E de dar apoio a essas políticas públicas em gestão de riscos de desastres e educação em redução de riscos de desastres. A partir dessas 4 áreas, né, aqui do lado direito da tela, que é o conhecimento do risco, o monitoramento e alerta, a comunicação de riscos e a capacidade de resposta, que é a defesa civil que faz. Existe todo um conceito de marcos internacionais, de Hyogo e de Sendai, né, de 10 anos, são períodos de 10 anos, Diogo, agora nós estamos no marco de Sendai, em que se deixa claro internacionalmente que as crianças são os grupos mais vulneráveis, tem um protocolo nacional de, de vulnerabilidade, né? E são crianças, idosos e pessoas com deficiências, mas que a escola tem essa aprendizagem intergeracional, né, de valores e conhecimentos, e, e são abrigos em potencial, contanto que não sejam mantidos como abrigos, né, abrigos naquele momento do risco de desastre, e por isso as crianças com comportamento, com conhecimento e eu coloco aqui comunidades também, com riscos de desastres, têm um papel fundamental mesmo no momento da crise, né? E eu tenho uma história incrível para contar para vocês que eu venho e logo a gente conta de Jaboatão dos Guararapes. E esses marcos, eles falam de mobilização de governos e que é necessário a gente construir essas ferramentas conceituais. E como é que a gente constrói essas ferramentas conceituais, né, no CEMADEM?
Nós fizemos uma pesquisa mostrando que esse contexto de pesquisas né, e de vulnerabilidade, acho que tem alguém com o microfone aberto e eu estou ouvindo essa pessoa. Bom, então, nós fizemos essa pesquisa mapeando as escolas registradas no MEC, no INEP, e sobrepusemos com os polígonos, né, de desastres, de situações de riscos e vulnerabilidades no Brasil todo, né, nos municípios em que o CEMADEM atua. E nós chegamos a esses números, né, que envolvem mais de 3 milhões de pessoas vinculadas a essas áreas onde vocês estão vendo essas bolinhas aqui, né, aqui de riscos hidrológicos e geológicos. E aqui está a distribuição geográfica, né, dessas escolas em situação de riscos, que são muitas, né, 2.443 em áreas de risco. E que no Sudeste, tá vendo? Na região Sudeste, nós temos a maior parte dos riscos, né? Mas temos também no Nordeste, e nós vemos que esses estados estão tendo muitos desastres, né? Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Pernambuco, né? Aqui. E Santa Catarina, quer dizer, onde tem mais desastres, tem mais escolas em situação de risco, né? E onde é que a gente quer chegar? Na verdade, a nossa utopia é essa, né? Que utopia serve para isso. Utopia serve para a gente ir chegando, né? Tem aquela frase do Eduardo Galeano, que a utopia é isso: quanto mais a gente se aproxima, mais ela se distancia de nós, mas é para a gente saber o caminho, né? E o certo, o legal, a nossa utopia é construir escolas que sejam sustentáveis e resilientes no espaço físico, na gestão, no currículo e na relação entre a escola e a comunidade que seja transformadora. Como é que a gente faz isso, né? O contexto é o CEMADEM Educação, que foi criado em 2014 com uma política pública de ERRD, que a gente chama, né? E tem esse objetivo de chegar na nossa utopia, que é construir uma cultura de prevenção de riscos, de desastres, no contexto da educação ambiental, que é crítica e transformadora, e da construção de sociedades que sejam sustentáveis e resilientes. E a nossa inspiração, em termos conceituais, vem da ciência cidadã, e tem diversas formas de se ver e se trabalhar a ciência cidadã. Nós temos uma delas que a gente trabalha. Essas duas são muito interessantes, né? Que é descentralizar o conhecimento de forma transparente, e a de baixo, que é a ciência participativa, é criar um conhecimento para o bem comum, né, da humanidade, que são problemas da sociedade que a sociedade está tratando a partir da ciência. Nós fazemos parte da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que propõe esse conhecimento amplo, né, da sociedade, pesquisando e se engajando numa educação científica e tecnológica. Nós temos essa ideia, né, de que é uma epistemologia da mudança, em que nós precisamos fazer várias transições nesse paradigma da educação científica na escola, né, que vai além dessa ciência natural, né, que é mais cognitiva, tal, e está falando sobre o clima, mas na perspectiva mais dessa ciência mais dura, que é ok, né? Mas nós temos que lidar
também com a dimensão social, emocional e afetiva, e incluir isso no currículo, né? Então, a gente precisa trabalhar com o currículo que existe, só que ele precisa ser adaptado e tratar dessa emergência climática, né? Que é um currículo que tem que ser emergente, que possibilita a emergência de novos conceitos e uma mudança realmente paradigmática, mas também que ele seja de uma forma emergencial por causa das emergências climáticas, né? E então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas a gente pode ver que a transdisciplinaridade, a aprendizagem significativa são muito importantes, né? E também abre a percepção, você não traz só um mundo antigo para a escola, mas você traz a contemporaneidade e trabalha com vários saberes, né, na sala de aula. O CEMADEM Educação, então, criou essa metáfora aqui, que é a escola vista como um CEMADEM microlocal, que faz pesquisa, faz monitoramento e alertas de desastres, mas faz pesquisa, né? Mexe com ciência. E a gente tem uma área de aprendizagem que é ciência cidadã, temos diversas sugestões de atividades, nós vamos ver já. Nós temos uma campanha de mobilização, então, aprendizagem, mobilização, a relação com a comunidade, com intervenções transformadoras, tudo isso com a ideia de que a escola que trabalha com a gente se transforme num CEMADEM microlocal e todas juntas a gente tece essa rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres e na proteção do Brasil, né? Isso eu já disse. Tem todas essas sugestões de atividades aqui, de história oral, de pluviômetros, né? E essa aqui eu vou me alongar um pouquinho mais. A bacia hidrográfica, que agora está crescendo mais ainda e se tornando bacia escola, né? E no sentido de que o estudo da bacia hidrográfica na escola, mas também a bacia hidrográfica ser uma escola para gestão de riscos e desastres e da gente entender como é que funciona a água em cada município, né, onde essa escola está situada. A cartografia social, que a Débora vai falar bastante sobre isso. Esse daqui, Nossa Escola é Vulnerável, que é uma análise muito interessante sobre a estrutura das escolas, né? Então, eles veem todas as ameaças possíveis, a vulnerabilidade interna, externa, da construção das edificações da escola, e a terra desliza, que é bem interessante aqui, que a gente trabalha com escorregamentos de encostas e os estudantes viram todos pesquisadores, porque tem uma parte de ciência, mas também detetives de sinais de sinais de deslizamentos, né? E com pluviômetros e tal. E história oral, que é essa relação de intergeracionalidade, né? E nós trabalhamos com as metodologias de como é que essas escolas fazem pesquisas, né? E os professores e alunos. E o professor e a professora passam a ser orientadores dessas pesquisas, né? E para aprofundarem essas pesquisas naquele microlocal da escola, com essas metodologias que a gente trabalha e fazem essas pesquisas que estão e a gente relaciona com com o currículo, né, nacional, um pouco com a base nacional comum curricular, que traz muito poucas informações, mas que a gente pode aprofundar em cada município, em cada escola, em cada estado. Aqui a gente trabalha com essa questão das geotecnologias transformadoras. Aqui é um tipo, né, uma pesquisa que foi feita em Cunha, numa escola de Cunha, escola de ensino médio, das áreas rurais. A gente nem tinha falado na sugestão de atividade,
mas eles transformaram e usaram a metodologia para fazer nas áreas rurais e acabaram trabalhando com os agricultores e mostrando a prevenção de desastres na área rural. E eu trabalhei um pouco em Carauari, que fica no estado do Amazonas, no Rio Médio Juruá, e nós aplicamos diversos tipos de cartografias. Uma cartografia do imaginário, que eles desenhavam o igarapé da onde eles vêm, né, como é que é o local que eles vivem. Foi feito em comunidades de reservas extrativistas, e e unidades de conservação. E aí eles fizeram, a gente fez, trouxe, eu levei imagens de satélites, eles complementaram e analisaram os riscos. E o interessante é que depois eles fizeram, por conta própria, uma maquete, tá vendo? Lindo de madeira, eu achei a coisa mais linda, da, de uma região de várzea alagada, né? Lá de Carauari. Então, e tudo isso fez uma transformação, mudar o uso das áreas que já estavam desmatadas e reutilizá-las ao invés de ficar abrindo novas áreas, porque eles viram tudo que tinha sido desmatado por essas comunidades, né, deles mesmos. E isso foi muito interessante. Aqui é a mesma coisa, é o que a gente trabalhou com de novo está entrando aquele monte de imagens que eu não consigo sair. Bom, ele vai sumir sozinho, assim como ele voltou sozinho. E, bom, aqui, então, é um trabalho no Acre, até com cartografia social, mas a Débora vai falar mais para vocês sobre isso. Gozado, tem alguma coisa entrando muito estranho. Em inglês, como se eu estivesse falando essas coisas. Aqui não está aparecendo nada. Ok, ótimo. É que eu acho que tem um sistema aí que trabalha com. Ele vai criando texto a partir da minha voz, mas como é em inglês, ele está traduzindo para o inglês da forma mais absurda e aparece tudo escrito aqui para mim. Vai entender. Mas tudo bem, então vamos lá. Aqui foi em Santarém, né, que a gente fez essas cartografias sociais também em 3 âmbitos e tal, com muitas escolas, né, e gerou uma ação social mesmo, né, de que as escolas denunciaram crimes da BR-163, né, que é aquela BR horrível, até Santarém, do Mato Grosso para Santarém, e então gera ações, eu não vou dizer são políticas, né? Mas políticas no sentido mais amplo e bonito da palavra, né? Transformadoras, porque a partir do conhecimento que os jovens vão trazendo. E nós temos também, fizemos um projeto internacional que se chama Dados à Prova d'Água, e esse projeto trabalhou com o Semadem Educação em diversos âmbitos, né, a partir do Semadem Educação, mas ampliou muito, né? É um projeto que envolvia a Universidade de Glasgow, na Escócia, e a de Heidelberg, na Alemanha, e também a FGV aqui e o Semadem, e que a gente acabou criando e construindo um aplicativo para aquela sugestão de atividade de pluviômetros. Então, a gente constrói uma rede de pluviômetros, né? Então, eu vou voltar aqui, porque o interessante é que a gente constrói
Espera aí, eu vou voltar para lá, já já. Rachel, Aqui. Ah, Rachel, sim, eu acho que de- você, sem querer, ativou os subtítulos. Na minha tela, aparece o ícone dos subtítulos no canto esquerdo, inferior esquerdo. eu não estou com acesso à tela mesmo, porque eu vejo só a minha apresentação e eu no cantinho aqui. Ah, Eu tá. teria que mudar, mas tudo bem, desencana. Ana Tudo Paula, bem. não está aparecendo para Agora, mim. Não sei se está aparecendo para todo mundo, mas aqui ótimo. da minha está normal. Não, Beth, Então, só, contanto que só para para quem você esteja nativa. tudo em ordem. Está Para normal. mim não está, mas tudo bem, eu já estou ignorando solenemente. Tá aqui, estão escrevendo, nem para ninguém. Tá tudo normal, eles dizem. Ótimo. Então, deixa eu continuar. Então, aqui, né, esse slide mostra uma ação que a gente fez. A Débora trabalhou na coordenação logística, né, de tudo isso, que foi uma. ah, Estão vendo o mapa do Brasil? Em 5 estados, né, nas 5 regiões do país, a gente fez a formação de 21 polinizadores, que eram 16 professores e professoras, e 5 agentes da Defesa Civil, um de cada estado, e que multiplicaram, né, para até chegar em 243 pessoas, que a gente construía redes observacionais de garrafa PET, né, e eu já vou voltar para cá, e ah, fizemos a testagem desse dados à prova d'água, que vocês podem baixar, ah, tá no, como é que chama? Google Play, e não tá para iOS, não tá para quem tem Apple, não está funcionando, mas para quem não tem, tudo bem, para quem tem Android, né? E é para geração e circulação de dados relacionados a excesso de água, né? Nós temos aqui uma pesquisa que também foi feita nessa área do CEMADEM na sociedade. Olha que interessante. Uma escola de Cubatão media com com equipamentos automáticos, né, pluviômetros automáticos, e compararam com garrafas PET, com esses de garrafas PET, com essa aluna, Thalita, e ao longo do tempo deu para ver que bate perfeitamente, que eles são perfeitamente confiáveis. Uma vez até o pluviômetro automático estava queimado, não estava funcionando, e o nosso de PET estava funcionando e a menina continuava mandando dados daquele local que não teria dados, né? E então nós conseguimos mostrar o quanto eles são confiáveis, e a gente cria essas redes observacionais com os pluviômetros de PET, e os jovens nas escolas e as comunidades, quando são orientadas os NUPDECs, que são os núcleos de proteção e defesa civil locais, né? Eles também fazem as suas redes observacionais e vão mandando dados pelo celular. Aqui é uma demonstração de que tem áreas completamente sombrias no, de sombra, né, para os equipamentos automáticos do CEMADEM, e os radares meteorológicos, que não pegam algumas áreas, e os nossos de PET pegam, e por isso que colocando os dados. Aquela senhorinha, vocês lembram a senhorinha Gracinha, lá do primeiro slide? Que ela pegava. Está todo mundo dizendo sim. Então, ela pegava os dados e mandava para a FUNSEMI. Agora, os dados são compartilhados, todo mundo pode ver esses dados e chegam no CEMADEM. E a gente está trabalhando com a sala de operações, com uma coisa que se chama dashboard, que foi feito nesse projeto Dados à Prova d'Água, e que ele
quase que uma pequena sala de operações que funciona no computador e que daqui a pouco vai estar disponível para todo mundo analisar os dados que vêm pelo aplicativo e comparar com os dados do CEMADEM, da ANA, né, Agência Nacional de Águas, e outros dados para a gente entender como é que esses dados circulam, quer dizer, mapeia as inundações e mede quanto chove e compartilha com o celular. Aí a gente tem uma circulação dos dados que vem dos pluviômetros automáticos, né? Eu não gosto muito desse negócio que é de cima para baixo, de baixo para cima. Na verdade, é uma circulação na horizontal, né? Em que de um lado vem os dados automáticos e sobre áreas propensas a inundações e a previsão do tempo meteorológica, e do outro lado, né, da comunidade, também vem dados de pluviômetros de garrafa PET, ou aqueles que não são automáticos, né, os semiautomáticos, ou aqueles que se usa na agricultura, né, os tradicionais, assim, e que as pessoas marcam sobre, e tem dados também de intensidade de chuva, com fotos, áreas de alagamentos, com fotos, e a altura da água do rio também nesse aplicativo. E é tudo georreferenciado, mas se usa o OpenStreetMaps, que é muito interessante, que é que nem a Wikipédia, né? É um sistema aberto. E o mais interessante é que, em geral, esses mapeamentos, eles não têm os detalhes de, por exemplo, em favelas, né? Quando você tem alta densidade demográfica, fica uma área cinza, assim, não tem as casas, não tem onde tem pessoas cegas, você pode mapear tudo isso, onde tem uma creche, mesmo uma creche doméstica, né? Você dá para mapear tudo isso e é muito importante se trabalhar na escola e na comunidade como é que a gente reage quando tem um desastre. A gente não consegue evitar desastres, mas a gente consegue prevenir riscos, né? E proteger as comunidades de vida. Tem todas essas áreas que vocês estão vendo aqui, pode mandar fotos e informações sobre tudo isso, e os milímetros de chuva também. Aqui, esses vocês já viram. Essa aqui é só a nossa área de mobilização. Nós percebemos em 2016, e foi basicamente com a Secretaria de Educação de São Paulo, né, um pessoal muito legal do grupo de geografia, né? Que nós percebemos que a gente estava trabalhando com essa ciência cidadã e que é um trabalho muito de formiguinha, né? Mas que a gente precisava chegar mais nas pessoas e mobilizar, até mobilizar para depois as pessoas começarem a acessar esse site que é mais aprofundado com as sugestões de atividades. E aí a gente começou essa campanha hashtag Aprender para Prevenir em 2016, e ela aconteceu até 2021, né? Agora 2022 está um pouco conturbado, é possível que aconteça e é possível que não aconteça, depende se a gente tiver recurso para isso, que precisa de muito pouco, mas não tem nem esse muito pouco. E essa campanha a gente achou que era importante chegar em mais gente, né, em mais situações. No ano passado, por exemplo, e no retrasado também, em plena pandemia, a gente envolveu o pessoal da saúde, né, da saúde da família. E isso foi muito legal, porque você amplia, né, o leque de proteção e desse trabalho com a questão dos desastres, da prevenção de desastres e mudanças climáticas com educação ambiental. Muito obrigada. Eu vou agora
sair daqui e eu espero não ter demorado. Acho que foi mais curto, porque eu comecei tarde. E agora eu vou chamar a Débora logo em seguida. E a gente está aqui para conversar com vocês sobre essa ideia geral e a mais específica. Tá bom? Eu estou vendo 1000 letrinhas aí agradecendo muito bem. Quem agradece sou eu. Maravilha. Ah, olha quem está aqui, a Yara também. Olá. Nossa, que massa. Beth, quanto tempo eu tenho para falar um pouco mais de cartografia social? Mais uns. Vamos por mais uns 20 minutos, 25 minutos. Tá bom. Atrasa um pouquinho da Yara, pega um pouquinho de tempo dela, tá bom? Desculpe, Yara, É. mas eu vou querer ouvir eles também. Deixa Não, eu tentar. estava incrível a apresentação de você, da Raquel. Nossa, é muito lindo o projeto que vocês estão desenvolvendo. Um orgulho Obrigada, para Beth. nós que estamos trabalhando por uma educação melhor para o país. Parabéns, E o país está precisando. com certeza. Bom, Débora, pode compartilhar a tela e apresentar. olha, Vou pedir para maravilha. todo mundo desligar o microfone, por favor, e a tela para não dar ruído na gravação, tá? Eu tive que desligar a gravação e iniciar de novo porque estava com muito chiado. Porque teve gente com o microfone aberto, eu tentei desligar, mas eu tenho que monitorar todos os participantes para descobrir quem que está com o microfone aberto. Então, mantenha o microfone fechado, por favor. Vocês estão vendo a apresentação? Tá ótimo. Som Ah, e a apresentação. maravilha. Isso. Bom, a ideia agora é contar rapidinho para vocês, né, um pouco da cartografia social. Aí volto o convite a vocês entrarem no site do Semadem Educação. Eu coloquei no chat, mas depois, se a Raquel quiser colocar de novo o link, tem uma na aba sugestões de atividades, tem a cartografia social de registro de percepção de risco. Então, a cartografia social, nós podemos trabalhar com diversos temas e, em especial, o Semadem Educação trabalha com a coleta e a espacialização dos dados da percepção, da representação dos riscos locais. Aí eu vou contar um pouquinho para vocês como que a gente faz isso, tá? Mas o passo a passo vocês vão encontrar no site do Semadem Educação. Bom, para quem não conhece, a cartografia social é uma metodologia que registra e espacializa em papel, em mapas, em imagens de satélite, informações originárias das percepções, representações e vivências humanas de um determinado lugar. Possui também o caráter de traduzir para o Estado, né, para o governo ou para instituições, como é o entendimento externo sobre uma determinada área, sobre um determinado local. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é um grupo de estudantes da Escola de Cunha fazendo a cartografia social. Então, a gente sempre trabalha em grupo. A cartografia social tem essa peculiaridade de um trabalho coletivo sobre um determinado local. E porque, em especial, nós trabalhamos com o conceito de lugar. Acredito que muitos de vocês devem ser da geografia, outros da biologia, em matemática e etc. Mas na geografia, o conceito de lugar, ele trata do quê? De um espaço onde nós construímos os laços afetivos, subjetivos. E a gente tem aquele sentimento de pertencer ao local. Né? A gente é um lugar que a gente tem familiaridade, intimidade, ou seja, a nossa casa, a nossa rua, a nossa escola, o nosso bairro. Então é bem interessante que eu falei nosso, nossa. Então eu faço parte desse processo.
Você faz parte desse processo. Então, não adianta eu trabalhar na cartografia social de um lugar que eu não conheço, né, que eu não vivencio. Então, o interessante é trabalhar a cartografia social do lugar onde você vive e de forma coletiva. Bom, a Raquel já mostrou para vocês que ela trabalha com cartografia social com diversas bases, com folha em branco, aonde o grupo vai produzir, vai fazer as representações, né? Vai desenhar, vai trazer informações desse lugar de forma livre, ou você pode utilizar um mapa já impresso, um mapa topográfico, um mapa de ruas, ou você pode usar uma imagem de satélite. E aí, outras opções que você pode trabalhar, que é o que a gente vai fazer hoje aqui, é utilizar o Google Earth de forma coletiva e fazer um trabalho coletivo de forma virtual. Uma outra ferramenta incrível, para quem não conhece, vale a pena conhecer, e nós utilizamos esse projeto Dados à Prova d'Água, é o OpenStreetMap, que é uma ferramenta de mapeamento aberta, de mapeamento colaborativo aberta, diferente, né, do Google Earth, que é particular. Bom, uma outra questão super importante quando a gente vai trabalhar cartografia social com o grupo é a gente relembrar com eles elementos importantes do mapa. Então, o que nós temos no mapa, né? A gente tem título, nós temos legenda, nós temos formas de representações, nós temos escala, então tem proporcionalidade. Então, ou seja, a gente tem um conjunto de informações que, independentemente de ser em A ou B, que eu vou trabalhar, esses elementos, eles precisam ali estar dialogando nesse contexto. Não, por exemplo, uma escala de uma forma precisa, não é isso. Mas é vocês trabalharem o que é essa escala micro local, né? Eles entenderem isso, né? De uma escala um pouco maior, menor, na realidade municipal. Então, ou seja, uma escala de detalhe e a partir daí, né? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu quero o header. Oi? Bom, fechou. Obrigada. Já desativei o som dele. Ah, maravilha. Obrigada, Beth. Bom, quando nós falamos em formas de representações, em mapas, a gente está falando nesse conjunto de formas, como pontos, linhas, polígonos. Daí a gente pode trabalhar com cores, com orientações, com valores, granulações. Ou seja, é muito interessante quando a gente trabalha com cartografia, porque e principalmente a cartografia social, onde a gente pode aflorar nossa criatividade para colocar nesse mapa, porque é um mapa de representações, né? De percepções e vivências num determinado lugar. Desde que, já vou falar para vocês. Então, um outro conjunto aí interessante é utilizar símbolos pictóricos. Aqui, por exemplo, no nosso caso, que a gente trabalha com percepção de risco, são símbolos importantes, né? Símbolos bases, legais, que podem ser utilizados. Mas o grupo pode criar outros? Sim, pode criar outros símbolos, desde que registrado na legenda. Então, por isso que os elementos da cartografia eles são importantes. Porque o grupo pode fazer um mapa lindo, que quem for ler talvez não entenda. Por isso que esses elementos cartográficos, base, eles são importantes. A legenda é fundamental, né? Cada símbolo, cada conjunto de símbolos, ele vai precisar ser representado. As cores utilizadas, representadas, né? Escritas na realidade. Bom,
A gente vai utilizar o Google Earth, já vou até sair daqui da apresentação, porque daí o resto da apresentação eu vou vou contar para vocês parar de compartilhar. Tá. Agora eu vou compartilhar o Google Earth. Maravilha, né? Ele é muito familiar para muitos de nós, né? Para alguns alunos, sim, para outros, não. Nós estamos verificando nas oficinas com alunos que muitos não conhecem. Então, isso pode ser surpreendente. Ih, tá com problema, gente? Turma? Apareceram os Fica aparecendo retângulos. os retângulos no meio do globo. Mas tem que aguardar, é porque vai renderizar aí mesmo, é pesado. Tá ok, já voltou normal, tá normal. Ah, legal. Então, o Google Earth é um aplicativo que ele vocês podem acessar gratuitamente, né, pelo computador, pelo celular. Então, para a gente fazer uma cartografia, só vou trazer algumas coisas para vocês para ajudar nesse processo, tá? Com os alunos. Deixa eu ver se eu consigo. Então, tá aqui. Como eu sou de São José dos Campos, né? E eu e a Raquel trabalhamos no Semadem, que é no Parque Tecnológico de São José dos Campos. A Beth, acho que também conhece, talvez até outros aí. Então, eu vou fazer a cartografia social, vou mostrar para vocês da onde eu conheço, porque eu também não posso ajudar vocês a fazer uma cartografia social de um lugar que eu não tenho pertencimento, que eu não conheço. Vocês sacaram? Então, tá. Então, eu vou para São José dos Campos, só que em especial, então, eu vou escrever aqui na parte de pesquisa, eu quero ir para o Parque Tecnológico de São José dos Campos, São Paulo. Vamos ver se vamos chegar lá. Então, é bem interessante mostrar, né, essas diversas escalas, global, Brasil, aí o municipal e local. Todos esses vocês podem colocar nesse campo aqui no alto, né, que é pesquisar. Bom, cheguei no Parque Tecnológico. Então, para vocês, para muitos de vocês, isso aqui não significa muita coisa, né? Bom, Raquel, Beth, quem mais for de São José e quiser me ajudar, e mesmo vocês outros, vocês podem me ajudar, tá? Bom, eu quero colocar um pino, então eu vou utilizar essas ferramentas que estão aqui no alto. Eu quero colocar um pino aqui na área onde é o Semadem. O Semadem está justamente aqui. Beleza. Eu vou escrever assim, Semadem. Por quê? O que eu preciso? Eu preciso, num primeiro momento, ter os pontos de referência. Então, eu vou buscar todos os pontos de referência. E o meu mais importante é o Parque Tecnológico, o Semadem, onde eu trabalho. Um outro elemento super importante, qual é? Vocês estão vendo aí amarelinho. Dutra. A Dutra, muito bem. Então, aqui... Opa, tá meio feio, né? Depois vocês podem fazer com mais tranquilidade. É a Dutra. Rodovia Dutra. Aí aqui, vocês estão vendo, né, gente? Estou preocupada, vocês estão vendo os comandos que eu estou dando. Sim? Sim. Aqui em estilo e cor, vocês podem mudar de cor. Então, eu quero, sei lá, eu quero colocar em preto, tá? Ok. Eu quero, vamos ver aqui, ó. Quero aumentar
a linha. Beleza, tá. Um outro elemento interessante, olha aqui uma área. Eu estou falando de percepção de risco, né? Que eu posso tanto localizar elementos legais que vão diminuir os riscos, como elementos que potencializem o risco. Então, olha que interessante que eu tenho aqui atrás de parte do parque tecnológico. Eu tenho uma mata ciliar. Então, vou aqui ó, no meu, no terceiro, ao lado aqui do ponto do marcador, vou pegar um polígono. Eu quero. Aí eu posso, sei lá. Aí eu vou fazer mais detalhadinho, bonitinho. E aí, que cor que vocês acham que eu poderia colocar nesse polígono que é minha mata ciliar? Oi, turma. Verde. Verde claro, sei lá. Verde. Joia. Que ele Claro, para distinguir do escuro. Oi? Você prefere escuro? O que Não, não, vocês não, porque já acham? está escuro, né? Já está escuro. É um verde mais claro, só para distinguir da imagem. Isso. Perfeito. Os demais que sugeriram um verde, vocês topam a gente colocar um verde claro aí? Pintar as coisas e perder. Não tá mal para Contraste com o isso. fundo. Essa é na linha do verde, que é esse primeiro aí, ó, do lado do marrom. Esse aqui, Esse, certo? esse. Massa. Tudo bem para os outros? Não, eu prefiro Viram o que amarelo. eu fiz com vocês? Então, oi. Era só para colocar um verde aqui. Ai, só que só foi na linha. Não, eu quero um verde geral. Bom, mas o que é importante? É o seguinte, é a gente, que vocês viram que eu fiz, é negociar. Então, em grupo, a gente vai discutir. Então tá, é verde, por que é verde que a gente vai colocar aqui? Então, justamente é nesse processo que eles vão trabalhar a questão de cartografia, vocês vão trazer aí uma série de discussões para a produção do mapa. Uma outra área que eu também quero fazer um polígono é essa daqui. Sabe o que é aqui? É uma área de pasto. E se é uma área de pasto num momento super seco como esse que nós estamos vivendo aqui, é uma área de risco. Então, eu vou colocar aqui. O que eu posso colocar? Acho que eu vou colocar pastagem com risco de queimadas. Pode ser, turma? E que cor que eu vou colocar para essa pastagem? Acho que é amarelo, laranja, não, sei lá, marrom. Tudo bem para vocês? Ou será que a gente vai para um vermelho? Será que é alto ou baixo risco aí? Olha onde você está, onde está o parque tecnológico. Será que vamos de marrom? Vermelho, por causa do alto risco. É vermelho mesmo. Eu não pensei no vermelho por conta de, geralmente, vermelho dá impressão de altitude no. Então, olha que interessante. Esse daqui é um mapa de percepção que vocês vão negociar e vão conversar. E é nessa construção de Os conhecimento quentes, né? O que é vermelho. bacana. Débora, Oi? só uma intervenção. Existe cores padrão para risco? Isso pode ser sugerido? Pode sim. Nós trabalhamos com verde, amarelo e vermelho, com as cores do semáforo do farol. Então, o verde para baixo risco, o amarelo para intermediário, o vermelho para alto risco. Pode ser utilizado. Então, aí eu vou com o meu grupo lá escolher, sei lá, o vermelho, a cor.
Beleza. Para mim não é de alto risco. Não é de alto risco? O que você acha que é médio risco? Baixo Olha, risco? se se considera que pode ser uma área que pode se alagar, digamos, nesse conceito, poderia ser de médio risco. Mas O que vocês acham, turma? Aí a gente vai mudar de cor Ah, para. é porque é um simples pituca, né, de cigarro, que fala. Uma simples pituca pode causar um incêndio, né? Então é muito rápido, a possibilidade é emergente, né? Sei lá. Débora, posso dar uma sugestão? Pode? Como é uma construção coletiva em sala de aula, pelo menos a proposta, Uhum. essa gradação de cores ou essa paleta de cores, eu penso que ela deve ser debatida e negociada dentro de uma perspectiva de cartografia temática, que faça algumas abordagens de cartografia temática com a turma, que mostre a função o papel do elemento, o que ele provoca. E aí você constrói essa paleta de cores, porque a paleta de cores ela é diversa. Só se você tiver no Uhum. software, né, você tem uma paleta múltipla e com uma gradação que varia muito. Então eu penso que focar o fenômeno e o que o fenômeno provoca na pessoa. Eu coloquei aqui no chat que eu trabalhei em turma de terceiro ano do fundamental, eu trabalhei com zoneamento morfológico funcional de cidades aqui do norte do Tocantins, e eles conseguem negociar uma cor para a periferia, uma cor para aquilo que eles considerem que é um elemento intermediário da cidade. O centro, eles sempre colocam uma cor mais escura, que é um lugar de pujança para eles. Pelo menos a lógica é essa. Então, eu acho bacana você fazer essa provocação para despertar a gente para essa negociação da gradação de cores. E como que isso torna um trabalho mais interessante. Eles ficam assim uma semana trabalhando com a escolha de cores, com o envolvimento e produzem trabalhos maravilhosos, muito bom. Nossa, super bacana, Limar. Massa teu depoimento. E assim, a ideia é justamente essa. Você vai, dependendo do grupo que você vai trabalhar, se são alunos muito pequenos, sei lá, do fundamental 2 anos iniciais, ou fundamental 2 finais, médio, aí vocês vão ter que adaptar conforme o teu público. Mas a ideia dessa cartografia social é justamente esse trabalho coletivo. E imagina que interessante se fosse na área da escola onde vocês estão trabalhando, ou de onde vocês trabalham, ou pretendem trabalhar, ou de onde vocês moram. Então, a gente só trouxe essas questões assim, né, de uma forma mais rápida para vocês. E aí, vamos construir o título, a legenda, né, desse mapa, que são recursos que a própria ferramenta traz para vocês. Então, eu vou só fechar aqui, porque são coisas importantes. Opa! E agora, e por fim, ixi, peguei meu compartilhamento. Ai, só terminando aqui, Tayara, Beth, 1 minuto. É uma outra questão, então, assim, essas questões são super importantes, mas outras coisas, outros elementos ligados à questão do risco é muito legal. Então, como a Raquel falou, localizar grupos de maiores vulnerabilidades, você colocar ali um marcador nessas áreas, né, que são pessoas que precisam ser feitos o resgate, né, o bombeiro, a defesa civil, a própria comunidade. Trabalhar em conjunto, o grupo mais integrantes de defesa civil ou do sistema, a questão das rotas de fuga, a escolha dos abrigos, e daí você pontuar lá tudo isso. Então, são elementos que podem ser trabalhados, nós já trabalhamos em alguns estudos de caso, foram muito bem aceitos esse tipo de trabalho, né, esse tipo de projeto. Aí, deixo aqui um abraço para cada um. E no site do Semadem Educação, vocês vão ver lá um conjunto de referências bibliográficas para vocês trabalharem com esse tema. Então, eu vou ficando por aqui. É isso.
Deixo um abraço aí para cada uma de vocês. Maravilha de apresentação. Nossa, é muito rico esse momento, principalmente para os educadores, né, para eles verem o quanto de ferramenta está disponível, né, e como que não é tão complicado você utilizar. Você não precisa saber desenvolver programas, né, de SIG, que é programas de tratamento de imagem satélite. De repente, com ferramentas que a gente tem disponível na mídia, a gente consegue extrair e trabalhar vários temas em sala de aula, né? Isso motiva muito a garotada, né? Que é um depoimento que todos os professores que desenvolvem projetos na área da educação, usando esse recurso, comentam comigo. Muito, muito obrigado, Raquel, obrigada, Débora. Alguém quer aproveitar e fazer alguma perguntinha antes da palestra da Yara? Eu gostaria. Boa Quem tarde, está falando? Boa tarde. Marcos. Oi, Marcos, pode falar, pode perguntar. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora? Deixa eu perguntar uma coisinha. Quando você colocou aquele indicador, né, no Semadem, né? Semadem, né? Ele vai ficar visível para todos os usuários ou não? No Google Earth? Boa. Ai, meu Deus. Bom. Em relação ao trabalho que eu fiz agora, esse exemplo? Isso! Ele fica só para a gente. Tá bom. A ideia, assim, é que vocês façam isso sobre a localidade de vocês. No site do Semadem Educação tem o passo a passo explicando tudo isso. E, em especial, tem uma atividade que é bacia hidrográfica. Lá tem o passo a passo, que tem uma das atividades que é um mapa com o Google Earth. Como baixa o programa, como as coisas que vocês podem utilizar dentro do programa. Então, isso é bem interessante para vocês fazerem da localidade de vocês. E o importante é vocês conhecerem aquela barra que está no alto do programa. E é muito simples. Assim, é bem didático, né, Beth? Então, professora Débora, muito bacana esse trabalho, mas assim, a minha dúvida é o seguinte, você fez agora online para a gente visualizar, né? E as suas apontações lá, né, os indicadores, vão ficar ou não? Ou quando o outro Não, usuário eu entrar acabei lá, desligando e não fiz o registro. tem que Eu salvar tenho que depois que faz salvar. Ah, Sim. bacana, bacana. Obrigado, professora Débora. Salvo em KMZ, no caso, né? E para mostrar em outras oportunidades, né? Pode salvar, pode imprimir e pode gerar também um mapa com os recursos Porque do o Google. pessoal que é do comércio, geralmente eles fazem assim, né? Às vezes tem um pit dog que ninguém conhece, ele vai e registra. Como ela falou, se salvar, aí fica. É muito massa. Professora Beth, você falou foi de uma riqueza, a primeira fala sua, em relação à reflectância, irradiância, etc, etc. Eu posso usar um modelo digital de elevação a título de ilustração, não para mostrar as relações físico-químicas dos elementos da superfície em relação à energia solar. Mas eu posso usar um SRTM ou um modelo digital de elevação para provocar essa